Vamos lá. 4. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. A afirmação: o dever de agir incumbe a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado? Está expressamente previsto no Código Penal? Sim, no artigo 13, parágrafo 2º. A relevância da omissão, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem a. tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, b. de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, c. com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Expressamente previsto, correto. B. É a expressão supralegal da teoria da imputação objetiva. Por que a VUNESP vai tentar te confundir com a omissão imprópria? Vai tentar te confundir entre omissão imprópria e imputação objetiva, por causa da palavra risco. E porque a imputação objetiva também está no artigo 13 caput. Tem um fundamento doutrinário lá. Enquanto que a omissão imprópria está no artigo 13, parágrafo 2º. Então, você tem que... Essa aqui está errado porque a expressão supralegal da teoria da imputação objetiva não é supralegal, ela é legal. Essa expressão aqui, o dever de agir incumbe a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Nós estamos falando que se essa pessoa criou o risco da ocorrência, é omissão imprópria, prevista expressamente no Código Penal. Agora, a imputação objetiva também fala muito de quem criou o risco proibido, que teria nexo causal. Então, a imputação objetiva trata do nexo causal, que é imputado a quem criou um risco proibido. Por isso confunde. Enquanto a imputação objetiva está falando que é imputado à pessoa a responsabilidade do crime, havendo nexo causal, se ela criar o risco proibido, aqui a relevância da omissão, além de criar o risco, não é risco proibido, fala apenas risco, fala assim, criar o risco e tem o dever de agir. Devia e podia, essa é a importância da relevância da omissão. E aqui na B, a imputação objetiva, deixa eu só falar para você, trata do nexo causal, não da relevância da omissão. Lembra da teoria do nexo causal? Artigo 13 também, é a regra do Código Penal. Artigo 13. Resultado de que depende a existência do crime somente imputável a quem deu causa. Considera-se causa, ação ou omissão se o qual não teria ocorrido. Sine qua non. Então, sine qua non. Tudo que contribuiu para o resultado é causa. Essa é adotada pelo Código Penal. Tudo que é indispensável para o resultado, sem o qual não teria ocorrido, é considerado causa. Considera-se causa, ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido, é a teoria sine qua non, equivalência dos antecedentes, teoria do nexo causal adotada pelo Código Penal. Regra. A teoria do nexo causal, chamada a teoria da causalidade adequada, fala que com causa é aquilo que por si só produziu o resultado. É uma exceção no Código Penal. A teoria da causalidade adequada é aceita excepcionalmente no Código Penal como exceção de causa relativamente independente que por si só produziu o resultado. E, finalmente, a outra teoria do nexo causal é a teoria da imputação objetiva, que é aceita pela doutrina, mas não prevista em lei. É causa tudo que cria um risco proibido, nexo normativo, perigo de risco, ou incrementa um risco proibido. Não é causa quando cria um risco permitido, por exemplo, comprar passagem de avião. Risco de avião cair, permitido. Complementa a sine qua non, complementa ao artigo 13. Retira a imputação do critério objetivo e cria um limite de objetivo risco. O risco. Imputação, acusar alguém. Objetiva, é sem dolo ou culpa. Essa teoria significa o contrário do que está falando. Busca evitar a imputação objetiva sem dolo ou culpa. Então, por que chama teoria da imputação objetiva? Porque busca evitar a imputação objetiva sem dolo ou culpa através da análise do risco proibido. Da análise de que se houve a criação de um risco proibido, da criação de um risco proibido ou incrementação desse risco proibido.
busca a teoria da imputação objetiva, busca analisar o nexo causal, a imputação, a evitar a imputação sem dolo e culpa. Busca a teoria da imputação objetiva, busca evitar acusar alguém, imputar alguém a responsabilização de um crime sem dolo ou culpa, analisando a criação de um risco proibido ou a incrementação do risco proibido, tá? Então, vamos ver o comentário aqui dos alunos. Letra A, correta, artigo 13. Letra B, errada, a teoria da imputação objetiva é uma teoria que, em termos, busca estabelecer limites à teoria da antevalência dos antecedentes para evitar a imputação objetiva. Então, a teoria da imputação objetiva é uma teoria que busca estabelecer limites à equivalência dos antecedentes, ou seja, a teoria sine qua non, evitando a responsabilização objetiva, a imputação objetiva, através da análise do risco proibido. Não tem nada a ver com a relevância da omissão. A teoria da imputação objetiva trata do nexo causal. Então, a teoria da imputação objetiva é uma teoria que busca estabelecer limites à teoria sine qua non, do artigo 13, da teoria do nexo causal, da equivalência dos antecedentes, colocar limites, evitando a imputação objetiva. Então, a teoria da imputação objetiva tem esse nome porque ela evita a imputação objetiva sem dolo ou culpa, analisando um requisito do risco proibido. Letra C. Teoria da cegueira deliberada. Segundo essa teoria, o agente que, de modo deliberado, se coloca em situação de ignorância, criando obstáculos de forma consciente e voluntária para alcançar um maior grau de certeza acerca da potencial ilicitude de sua conduta, vale dizer, o infrator provoca o seu desconhecimento do ilícito de modo que sua ignorância deliberada passa a equivaler-se ao dolo eventual, até mesmo culpa consciente. Ele vê todo mundo cometendo crime e fica quieto, né? Cegueira deliberada. Então, não tem nada a ver a imputação objetiva com a relevância da omissão. A relevância da omissão não está tratando do nexo causal, mas sim de uma responsabilização pela omissão, quando tem o dever de cuidar daquele, de evitar, ele cria o risco, mas ele tem o dever de proteger, né, que seria a omissão imprópria. Se é a expressão supralegal da cegueira deliberada? Não. Essa aqui é o dever de agir, incumbe a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência, não é a imputação objetiva. A teoria da imputação objetiva, a teoria da imputação objetiva, ela analisa a criação de um risco proibido para a definição da ocorrência do nexo causal. Só ocorrerá o nexo causal se houver a criação de um risco proibido. Isso é a definição simples minha criada aqui agora para definir a imputação objetiva. Haverá nexo causal se o sujeito criar um risco proibido. Haverá nexo causal se o sujeito criar um risco proibido, segundo a teoria da imputação objetiva, para evitar a análise da imputação objetiva, ou seja, sem dolo e culpa. Então, haverá o nexo causal se ele criar um risco proibido. Esse é o conceito simples da imputação objetiva, tá? Criou um risco proibido. Ele pode te confundir com a relevância da omissão? Pode. Por quê? Risco da ocorrência do resultado. Mas não haverá se for um risco permitido. Por isso que não é aqui. Aqui não é, porque se criou um risco permitido, não há imputação objetiva. Por isso a imputação objetiva busca a análise do dolo ou culpa. A expressão da cegueira não. Deriva de construção jurisprudencial também não, porque está prevista aqui na lei. E admite a aplicação da responsabilidade objetiva penal. Jamais não se admite de responsabilidade penal sem dolo ou culpa. Na verdade, a omissão implica a análise do dolo ou culpa, que sintetiza a responsabilização subjetiva. Né? Ok? Então, repetindo, o que a AVUNES vai tentar te confundir na imputação objetiva com relevância da omissão é porque cria um risco. Só que a imputação objetiva cria um risco proibido. E aqui, na relevância da omissão, a criação de um risco de quem devia e podia agir para evitar o resultado. Então, é diferente. A omissão imprópria, ele devia e podia agir para evitar o resultado com a criação do risco da ocorrência do resultado, enquanto que a imputação objetiva analisa risco proibido e risco permitido para análise de nexo de causalidade, que é uma complementação da sine qua non, não é uma análise da omissão.